Vamos lá, esse daqui é mais um vídeo do Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos embora, cara. A coletiva do Mário Bittencourt aqui no CT Carlos Castilho. A gente está aqui do lado de fora, né, no campo 3, não, esse aqui é o campo 2 do CT Carlos Castilho. Mas sem mais delongas, vamos embora para a gente poder falar sobre tudo que foi falado na coletiva. Uma coletiva necessária, primeiro um rápido apontamento aqui, uma coletiva necessária do Mário Bittencourt. Acho que ela seria indispensável no caso de um possível rebaixamento, mas mesmo ficando na Série A, a torcida do Fluminense precisava ouvir, precisava entender e precisava saber, mais do que tudo, o que está rolando dentro do clube, pelo menos a visão do presidente do clube. O Fred Caldeira, jornalista tricolor que tem um canal aqui, mas que não falou como jornalista, falou como tricolor no seu canal, falou uma frase muito boa. Eu estava vendo um vídeo dele ontem sobre a escapada do Fluminense, que ele fala a torcida, para confiar em alguma coisa para 2025, a torcida primeiro precisa ouvir um pedido de desculpas e explicações de quem vai comandar esse 2025 pelo que fez em 2024. Achei muito boa essa frase do Fred Caldeira, inclusive se inscrevam lá no canal dele. Enfim, isso aconteceu. Eu vou na ordem aqui que eu escrevi, tá? E acho que é o principal tema, o que mais chamou a atenção, o principal tema para a torcida e também o principal tema para o Mário Bittencourt é sobre a questão da SAF. Ele abriu, inclusive, querendo fazer um pronunciamento. Só para avisar, eu não vou rodar os vídeos, tá? A coletiva tá inteira aqui no canal, é só ir lá ver. Tem uma tarjazinha embaixo dizendo qual assunto que ele tá falando, para você procurar ali na barra. Facilita bastante. Aqui eu vou comentar o que ele falou, tá? Ele abriu falando que o ano de 2024 foi um ano extremamente conturbado, enfim, num cenário geral da situação, mas ficou bem claro que ele veio querendo bater na questão da transparência em relação à SAF. Hoje, mais cedo, saiu uma notícia no Lauro Jardim, né, uma coluna no jornal O Globo, falando que, dentre alguns pontos, que o Fluminense, a BTG, teria o interesse em, ao fazer a SAF, o Mário Bittencourt teria colocado como uma peça base que esse investidor aceitasse que ele fosse o CEO da SAF, e a BTG estava reticente com isso, não gostaria dessa situação. Ele veio disposto a querer combater isso, né? Falou que a BTG não vai opinar em relação a quem será o CEO do Fluminense, e a princípio disse nas entrelinhas que um investidor sério não toparia ele exigir ser o CEO. Não garantiu que não será. Foi outra coisa que eu escrevi aqui, e é isso que me chamou a atenção primeiramente, né? Porque, no caso, nessa primeira explanação, ele diz que o investidor sério não vai tolerar que ele insista e que ele coloque como uma condicional o presidente do clube, quem está, na teoria, à frente dessa venda, negociando. Óbvio que os sócios que votam, mas quem está negociando não iria tolerar isso, etc. Mesmo com essas condicionais, mesmo com essa situação, ele não diz que não aceitaria em caso de um convite, né? Até refiz essa pergunta depois para ele. E aí, enfim, ele até diz aqui, eu até escrevi aqui, depois de todo mundo cansar de dizer, ele abriu o leque para venda de controle, né? Ele agora tem falado que o Fluminense já autorizou a BTG a achar compradores da SAF do Fluminense, sem que se venda o controle dessas, aliás, vendendo o controle, não só os que não venderiam o controle. É algo que a gente já falou 200 vezes, que é uma ideia maravilhosa no ponto de vista teórico. Na prática, a gente não viu nenhum time fazendo isso ainda, ninguém vai botar dinheiro pro outro administrar, ainda mais um dinheiro nesse nível. Sobre SAF eu volto a falar já, tá? Ele disse que não... tá, que já tá escrito aqui já, então. Eu fiz a pergunta depois para ele, a gente perguntou bem lá pro final, que não tinha ficado claro se ele toparia ser CEO ou não. E eu perguntei essa parte também para ele. Falei, olha, se viesse esse convite, eu sei que não tem a condicional. Pelo que você falou, não tem a condicional, nenhuma empresa séria aceitaria, mas se vier o convite, se o novo dono da SAF do Fluminense quiser ter você como CEO, você toparia? E aí ele até não ficou muito confortável ali com a pergunta, mas disse que não há problema se quem quiser
comprar a SAF, né? Quiser ter ele como CEO e que ele se sente preparado para isso. Minha análise, tá? Eu acho que o Mário é preparado. Ele deu todo o currículo dele lá. Eu concordo, o Mário é preparado para ser CEO de uma SAF. Ele conhece o funcionamento de um clube, tá há mais de 20 anos aí participando de dia a dia de clube, ainda mais o Fluminense, porque ele conhece também, de certa maneira, como lidar com a torcida. Talvez não saiba tanto como lidar, mas conhece a torcida do Fluminense. Então eu acho que o Mário é preparado. Acho que nesse problema, não é esse o problema. Eu acho que o problema é outro. Acho que o problema é uma questão de compliance. O problema é uma questão tal, não é nem exatamente isso, mas talvez de ética. No sentido de que o Fluminense está passando por um processo de venda. Ele, por mais que ele coloque isso na conta dos sócios, ele é a peça central que vai escolher, que vai trazer a proposta. Ele é o presidente. E aí o presidente do clube, que é um cargo não remunerado, que é um cargo eleito, pode parecer, e repito, não estou falando que é, mas pode parecer que ele está colocando isso como condicional nos bastidores. Como que a gente vai saber se ele está vendendo para um investidor sério ou não? A gente só vai saber depois. Então, acho que o problema em ele ser CEO é muito mais um problema de compliance, de ética, de que quem está vendendo assumir um cargo remunerado depois, do que necessariamente se ele é capaz ou não. Enfim, esse é o primeiro ponto para poder falar aqui em relação a CEO, SAF, etc. Eu tive que virar pro lado de cá agora porque o sol estava esquentando muito o celular, né? Mas vamos lá, tá? Outros pontos que foram falados na coletiva. Ele confirmou o Mano Menezes até o final de 2025. Era uma notícia que a gente meio que já tinha noção, mas agora está confirmado, o Fluminense já anunciou. Confirmou a informação que eu tinha publicado durante o ano de 2024, de que existia uma cláusula no contrato do Mano Menezes que, em caso de permanência, ele tinha direito a renovar esse contrato com o Fluminense, ou então receber uma multa em caso o Fluminense não ficasse, mas disse que o Mano Menezes não fez questão dessa multa. Se o Fluminense não quisesse ficar com ele, ele abriria a mão da multa e iria embora. Então foi um desejo do Fluminense, não foi por uma obrigação contratual. E aí a gente entra na questão de montagem de elenco e mercado da bola, né? Disse que houve uma mudança, vai haver, né, tem havido uma mudança no olhar das contratações, que antes se buscavam jogadores muito, né, já de mais idade, agora tem se buscado no mercado jogadores de média idade, e para isso, para buscar esses jogadores, algo que o Mano Menezes já tinha requisitado, né, falado lá na entrevista coletiva após escapar no Allianz Parque. Para buscar isso, tem que gastar dinheiro, porque esses jogadores são mais caros, né? O jogador que é jovem e bom, ele custa muito caro. O jogador que é de meia idade e bom, ele também custa muito caro, né? Porque ele já está mais maduro, ele não é tão jovem, mas ele já está mais maduro, já está mais experiente. Por outro lado, o jogador que já está com mais idade e é muito bom, ele vai custar um pouco mais barato. E era por isso que o Fluminense mirava nessa ótica. Agora vai buscar jogadores mais de meia idade. E aí ele até disse que a questão financeira até parece meio desdenhada a cota da Libertadores num determinado momento, né, falando que só vale se avançar de fase, etc. Mas coloca que o Fluminense vai subir a folha salarial dele em 10% e que vai investir mais do que investiu em 2024. E aí, pelo que eu entendi, ele não está falando da janela do meio do ano, está falando da janela do início do ano, quando o Fluminense só fez a compra do Terãs. Inclusive, sobre chegadas, tá? Ele falou que muitos jogadores são oferecidos, né, quando ele foi perguntado sobre os nomes, mas ele falou na prática apenas de 2 nomes em específico. Um deles é sobre o Richarlison. Disse que hoje existe um interesse formal do Fluminense. O que é o interesse formal? O contato com o Tottenham. Disse que mandou um contato com o Tottenham, ele mesmo falou com o jogador e que o jogador não disse não. E que esse não dizer não deu prosseguimento à negociação. Aí disse que enviou um e-mail para o Tottenham com uma conversa para poder abrir as negociações e o Tottenham respondeu dizendo que está aberto a ouvir, mas que hoje não quer negociar. E que o otimismo do Fluminense passa porque aí é uma situação bem complicada, né? Porque o Fluminense tem ativos interessantes que os estrangeiros têm tentado. E aí ele cita moleques de Xerém, que a Premier League vem para cá tentar comprar direto. Ou seja, não tem nada de concreto, mas é um indicativo de que para ter o Richarlison, o Fluminense pode envolver promessas da base. Eu vou repetir o que eu falei. Óbvio, promessa não é necessariamente garantia. Mas eu tenho medo da dedicação maluca para poder trazer o Richarlison, que seja até um pouquinho à frente, acima do que de fato o Richarlison valeria. Se a gente não vai se cegar nesse ponto. Acho um jogadoraço, adoro o Richarlison, mas tenho medo.
né, da gente pagar mais do que ele deve, ou se dedicar mais do que ele deve na busca de trazer um jogador que já está na Premier League e já tem esse preço mais inflacionado. Enfim, mas segue a negociação. Ele disse que as condições financeiras são melhores que 21, 22 e 23 e que o investimento será semelhante ao feito no início do ano passado e que o desejo é brigar por títulos em 2025, ou seja, não é uma temporada de readequação, não. E falou sobre o Verratti, contando a mesma história que já tinha sido publicada de bastidores, de que o empresário do Verratti ligou, o Fluminense se interessou porque é um grande jogador, foi falar com o Vasco falou que não tinha interesse em negociar. Em resumo, é isso, a história já tinha sido publicada. Sobre saídas, ele falou de 2 jogadores, um deles confirmando uma informação também publicada por mim aqui no Raiz Tricolor. A gente está trabalhando pra cacete aqui, né, eu, no caso, no Raiz Tricolor, e no Jornada, eu, Cauã e Vitor Lessa, para trazer notícias, para poder apurar bastante, porque vocês sabem, a gente vive de credibilidade e a gente quer que o torcedor que abra o Raiz Tricolor, que abra o canal do Lessa ou que abra o Jornada KTO 1902, seja o mais bem informado e o informado o mais cedo possível, tá? Então o primeiro ponto é esse, ele confirmou a notícia que a gente trouxe com exclusividade aqui sobre o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa não fica, agora está confirmado, eu trouxe como indicativo de possibilidade, agora está confirmado que o Diogo Barbosa não fica no Fluminense. Diogo Barbosa está a caminho do Fortaleza, o jogador não tem contrato para o ano que vem, o Fluminense fez uma proposta de renovação, chegou a querer o jogador para 2025, porém, ele recebeu uma oferta bem melhor do Fortaleza, está em fase final de negociação e deve ir para a equipe cearense. A gente já tinha adiantado essa notícia, traz agora mais uma vez. No caso do Felipe Melo, Felipe Melo não fica na equipe do Fluminense também, o Mário Bittencourt confirmou, disse que como atleta o Fluminense não tem mais interesse, vai haver uma reunião após as férias dele na Turquia, oferecendo e conversando e trocando uma ideia para quem sabe no futuro ele vir a ser um profissional do staff do clube, mas também não é nada certo. Então, Felipe Melo e Diogo Barbosa são confirmados que não fica. Fica só a dúvida em relação aos que não tem contrato, só sobre o Manuel. Acho que o Manuel fica, vou tentar apurar mais sobre isso. Sobre JK, ele diz que já aceitaram o empréstimo do Pachuca, que falta só o jogador se acertar com o clube mexicano. Acho que é questão de tempo, o Pachuca joga depois da manhã final do Mundial, então é questão de tempo até o John Kennedy, de fato, se acertar em definitivo com os mexicanos. John Arias, outra saída também. Fez uma longa explanação agradecendo o jogador, falando que está aberta a proposta, e aí eu vou citar aqui, abre aspas, tá? Frase dele, aberta a proposta que sejam boas para ele. Ele nem falou nessa parte boas para o Fluminense não, isso me chamou a atenção. Diz que ainda não tem nada de concreto e que pro Brasil o Fluminense não vende com certeza. E o John Arias sabe disso, isso já está no acordo. A proposta de renovação feita lá em agosto para o John Arias, segundo o Mário Bittencourt, ainda está de pé. Se o John Arias quiser renovar, não é uma questão de dinheiro o fato dele. O Fluminense, inclusive, igualou propostas financeiras lá de fora. Mas se o Fluminense quiser renovar, o John Arias tem uma proposta na mesa ainda do Fluminense. Mas provavelmente deve sair nessa virada de ano. E Cauã Elias, ele falou que nunca chegou a uma proposta concreta pelo Cauã Elias, mas sabe que pode sair no meio do ano e que o fato de tentar outros centroavantes não tem necessariamente a ver com a saída do Cauã Elias, e sim pelo fato de ter mais campeonatos, né, para poder jogar, muitos jogos, então tá na busca de centroavante. Para poder fechar, cara, a outra parte da minha pergunta era sobre os bastidores, né? E aí acho que era uma pergunta muito importante, porque a gente viu toda vez que é perguntado sobre os erros do ano passado, o Mário Bittencourt fez questão, acho que ele veio com essa ideia também, de falar muito dos erros, falar, olha, teve erro, estou admitindo erro. Só que sempre na terceira ou quarta frase da resposta em que estava falando isso, ele falava logo depois. Mas o planejamento não deu certo, mas a gente acertou, a gente corrigiu a rota. E eu acho que faltava um pouco de um olhar sobre tudo que aconteceu no ano, e não só sobre ter escolhido um treinador errado, porque, cara, isso acontece. Você comprar um jogador, o jogador dá errado, isso acontece, futebol é uma loucura, pô. Dito isso, eu perguntei sobre as questões de bastidores que aconteceram, principalmente porque o Fluminense em 2024 borbulhou tanto. Tantas coisas foram públicas. Eu falei, olha, explicitaram uma confusão de 4 jovens na véspera de um clássico, tendo um ato de disciplina grave. Não é comum que o clube explicite isso. Teve a confusão na beira do campo entre Marcelo e Mano Menezes, e ele nem comentou sobre essa situação, tá? Até deixei aberta na pergunta, falei, ó, você não falou sobre isso ainda,
né, eu não podia fazer várias perguntas, mas joguei essa e ele não quis responder sobre esse caso ali não pegou essa pergunta não. E aí assim, ele, na verdade, o que o Mário falou é uma verdade, só que ele contradiz o próprio Mário no ano passado. Ele diz que ano passado teve uma série de confusões, que teve jogador que chegou até ir na sala dele falar que no Fluminense não jogava mais, e que ficou e foi importante. E aí, numa dessa, porque estão vendo os outros jornalistas, e aí numa dessa, eu me lembro muito do ano, e falou que confusão em clube de futebol acontece sempre. A diferença é que na fase ruim, essas coisas vazam. E aí por isso que a gente ficou sabendo esse ano. A questão, só que eu falei que ele contradisse ano passado, é que ano passado, quando eu divulguei todas as informações de confusões que estavam tendo nos bastidores, ele falou outra coisa. Ele falou que isso era invenção, porque quando chega a fase ruim, todo mundo quer achar uma explicação para a fase ruim, e que a fase ruim às vezes não tem explicação, é só um problema de futebol. Ou seja, foi só conveniente de acordo com o momento da resposta. Enfim, tá? Vamos finalizando por aqui, mais uma cobertura. Última vez aqui no CT no ano, não sei. Normalmente tem uma pelada de fim de ano da imprensa, né? Não sei se eu vai ter, ou se a gente vai ser convidado então, para esse ano. Ano passado foi desesperador aqui nesse mesmo campo. A gente estava tomando de 4-2. Eu não sei se eu quebrei meu tornozelo, sei lá o que eu fiz. Eu fiquei um ano todo, ano retrasado, na verdade. Ano passado não teve. Tive algum problema no tornozelo, lesionado. A gente tomou 10, foi uma vergonha do cacete. Enfim, vamos ver se a gente se redime esse ano também, caso tenha alguma coisa, tá? E, claro, foco na contratação. Mais tarde tem novidades sobre Davi Terãs, beleza? Que ficou muito grande para botar nesse vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu!